Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para ministrar mais uma aula bem específica, uma aula pontual. Eu quero apresentar para vocês a cartilha do Denatran, Responde sobre motociclista, né? Então isso aqui é uma aula um pouco diferente. Nós não temos aí o nosso slide guia, né, para conduzir. Por quê? Porque eu preferi utilizar aí a própria cartilha para a gente ir explicando. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Vamos explicar aqui no texto da Denatran essa cartilha aí. Né? Vamos comigo. Essa cartilha, inclusive, está aí à disposição para vocês. Né? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ok. Aqui a formatação, a apresentação não é importante, né? Então, vamos lá. É o sumário. Conceitos e definições, Denatran responde, ok. Aí vem as perguntas, né? O que é ACC, o que é acidentes, né? Alforges, né? Alteração da motocicleta, atualização de endereço. Deixa eu aumentar um pouco o zoom para vocês aí, né? Deixa eu aumentar um pouco o zoom para ficar melhor o entendimento aí por parte da galera, ok. Celular, DBVAT, né? Vamos passar aqui item a item desse, né? Lei, dicas importantes, 37, ok, né? Já vamos lá, né? Conceitos e definições. Então, ele define aqui, ó, o que vem a ser, ó, o agente da autoridade de trânsito, é o quê? É o agente que faz a fiscalização, ok? A autoridade de trânsito é aquele dirigente do órgão máximo, né? Ciclomotor, o que vem a ser um ciclomotor, né? Ó, veículos de 2 ou 3 rodas providos de um motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, né? Então, até 50 centímetros cúbicos é considerado o quê? Um ciclomotor, né? E não precisa de habilitação. De 50 em diante, ele vai precisar do quê? Da ACC, que é 3,5 polegadas cúbicas e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km por hora, né? Por isso que é chamada aquela famosa cinquentinha, né? Ok, tentar aumentar mais um pouquinho o zoom aqui. Ah, aumentou demais aqui, deixa eu melhorar esse cara aqui. 275%, aí não, mas ainda ficou grande. A minha assessoria aqui está dando os detalhes aí. Então ficou um pouco, ficou grande aqui, vamos diminuir mais um pouco aqui. 250, menos, 230 aqui, ok, melhorou, né? Ficou bacana, ok? Dispositivo de segurança, vem comigo, vem aqui ser, né? Qualquer elemento que tenha função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via ou danificar seriamente o veículo. Né? Infração, tá? Infração não precisa nem ler, vocês já sabem, é o que? Toda inobservância ao Código de Trânsito e suas resoluções, você vai estar cometendo uma infração administrativa que é chamada infração de trânsito, né? É a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as ordens emanadas do Código de Trânsito brasileiro, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação pelo órgão ou entidade executiva de trânsito. Motocicleta, né? Motocicleta é diferente de motoneta, né? Vem comigo aqui, motocicleta, veículo automotor de 2 rodas ou com sidecar, que é, né, o acoplado, né, do lado, né, dirigido por condutor na posição montada. Então ele monta, né? A motoneta ele senta, né? É diferente, né? A motoneta, veículo automotor de 2 rodas dirigido por condutor em posição sentada. Bacana, né? Trânsito é o que? A movimentação e mobilização de veículos, pessoas e animais, né? Então o trânsito é a movimentação e mobilização parado de quem? Veículos, pessoas, animais nas vias terrestres. Então eles vão conduzir o trânsito, né? Ok, né? Denatran responde, né? Oh, rapaz, agora aqui eu vou ter que fazer assim para ficar bacaninha, ok. Denatran responde as perguntas a seguir, ok, né? Agora vamos aqui. O que é ACC? Boa, né? ACC significa autorização para conduzir ciclomotor. Para obtê-la, o candidato deve seguir as mesmas regras de habilitação. Então, você vai junto ao Detran e você solicita o quê? Você solicita a sua ACC. Professor, ACC, vem comigo, né? Então, é até 50 cilindradas, né? Aliás, até 50 cilindradas, atenção, tá? Não precisa de ACC.
de 50 cilindradas para cima, tá? Aí você precisa o quê? A ACC. Professor, ACC é moto? Não, moto é outra coisa, ok? Moto é categoria A. É importante saber que com a habilitação da categoria A, é permitida pilotar qualquer motocicleta, motoneta e ciclomotor. Entretanto, com ACC, somente ciclomotor. Então, professor, eu tenho categoria A, não precisa ter ACC, porque ela vai complementar. Bacana? Ok. 2, né? O que devo fazer em caso de acidente? Tá? O que deve fazer em caso de acidente? Então, vem comigo aqui. Em caso de acidente com vítima, você deverá, primeiro, prestar ou providenciar socorro à vítima. Nós sabemos que o Código de Trânsito, inclusive, isso é crime. Se você omitir o socorro, você vai ser penalizado, e além de penalizado, você poderá responder um crime por omissão de socorro, né? Adotar providências para evitar o perigo ao trânsito local, preservar o local para facilitar o trabalho da polícia e da perícia, adotar providências para remover o veículo do local, quando determinado pelo policial ou agente da autoridade de trânsito, identificar seu policial e lhe prestar as informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Ou seja, você tem que ser prestativo, né? Se o acidente não tiver vítima, isso aqui se tiver de tome providências para remover o veículo do local, quando necessário, para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. O trânsito tem uma preocupação muito grande em relação à fluidez, né? Vem comigo. Jamais tome atitudes precipitadas, nunca reaja com agressividade e violência, e muito menos fuja do local do acidente, ok? Chame e aguarde a chegada da autoridade de trânsito, dos policiais ou profissionais especializados, né, no encaminhamento dessas situações. Na hora de um acidente, manter a calma e a tranquilidade só lhe trará benefícios, né? Bacana, né? Então vamos lá, outra pergunta, vamos bater pergunta a pergunta aqui, né? Existem regras para o uso de alforjes, né? Alforjes, que é aqueles que ficam ao lado, aquelas bolsas que ficam ao lado, por exemplo, da moto. Vamos ver se tem alguma foto aqui, não tem foto aqui, né? Mas são aquelas bolsas laterais que fica lá na motocicleta, né? Sim, existem regras, inclusive nós temos uma resolução, tá? Para isso, tem essa resolução gravada, né? Existem regras apenas para motocicletas, né? Motocicletas utilizadas em transporte remunerado, tá? Em transporte remunerado, né? Ok, aí. Deixa eu arrumar esse cara aqui. O zoomzinho aqui tem que ficar perfeito, né, professor? Claro, né? Vamos aqui. Isso aí. Tem que ficar perfeito. Eu sou um cara perfeccionista. Ok, né? Ok. Então existe resolução para isso, inclusive tem resolução gravada, né? Neste caso, a utilização de alforjes, né, bolsas ou caixas laterais, deve ter os seguintes limites. Largura. Não exceder as extremidades do guidão. Tá? Ou alavancas de freios, embreagem que for maior. Comprimento, não poderá exceder a extremidade traseira do veículo. Altura, não superior à altura do assentamento superior. Né? Atenção, conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido é infração grave, penalizado com multa. Ok, né? 4. Quero fazer algumas alterações na minha motocicleta. Qual o procedimento, né? Olha, qual é o procedimento? Nós sabemos que a regra geral do artigo 97 do CTB diz o seguinte, né? Você só pode alterar o seu veículo, claro que a moto é um veículo, com prévia autorização do DETRAN. Isso aqui aplica-se aqui também. Nenhum proprietário responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou mandar fazer modificação no veículo sem as suas características de fábrica, né? Artigo, salvo engano, 97 aí do CTB ou 98, alguma coisa assim. Assim, se você desejar fazer qualquer alteração em sua motocicleta, solicite ao DETRAN uma autorização de mudança de características e siga as orientações que serão transmitidas, né? Então você tem que seguir as orientações, né? Transitar com o veículo com as características alteradas é infração gravíssima, penalizada com multa e apreensão do veículo, né? Aí nós sabemos, né, que a Lei 13.281, ela não temos mais essa penalidade aqui de apreensão do veículo. Aqui você vai ter uma medida administrativa que vai ser a remoção do veículo, né? Mas essa medida aqui nós não temos mais o CTB. Foi de 2016 e essa cartilha aqui,
ela foi editada antes, tá, gente? Antes de 2016. Então, ela foi antes de 2016. Ela foi antes de 2016. Então, nesse caso aqui, quem elaborou não editou nova versão com essas correções, né? Mas comigo a gente corrige, né? 5. Mudei de endereço, mas não atualizei o documento da minha motocicleta. Existe algum problema? Com certeza, né? Lá ele tem um prazo certinho para você comunicar o seu endereço dentro do município, né? Existe sim. No caso de transferência de domicílio ou de residência no mesmo município, o examinador vai bater nisso aqui, ó, no mesmo município. Por quê? De municípios diversos, nós temos uma outra situação, ok? No mesmo município, você tem a obrigação de quê? De comunicar o órgão competente em seu atual endereço num prazo de 30 dias e aguarde novo licenciamento para alterar o certificado de licenciamento anual. Então, no próximo ano, quando você fizer o seu licenciamento anual, já vai constar o seu endereço, né? Se você receber uma notificação que for devolvida por desatualização do seu endereço, será considerado válida para todos os efeitos. Você pune, né? Ok, né? Então vamos lá. Detalhe, neste caso, tá? Que você não atualizar o cadastro de registro do veículo, infração é penalizada com multa. Então você vai ter que manter o cadastro. Agora, desse assunto eu vou falar outra coisa, né? Professor, eu mudei de endereço, agora eu mudei de município. Se você mudou de município, você vai ter que providenciar o quê? A expedição de novos registros, novo CRV, tá? Novo CRV, aqui é no mesmo município. Então, preste atenção, porque pode ter a famosa pegadinha de concurso, né? Item 6, vem comigo. O semáforo estava verde para mim, mas um agente segurava, né, o trânsito, estava verde, ok. Eu segui e ele me multou. Isso está certo? Claro que está certo, né? Nós vimos, né, que nós temos lá no artigo 130 do CTB o que? A hierarquia, né? A hierarquia do quê? Dos sinais de trânsito, né? A SES é demais, né? Primeiro, é o quê? O agente. Então, o agente de trânsito, ele tem o quê? O agente de trânsito, ele tem o quê? Ele tem preferência dos sinais. Pode ter lá uma placa siga, pode ter uma placa lá, pare, pode ter um sinal, um semáforo amarelo, verde, vermelho, mas se ele está falando venha, você tem que vir. Está certo. A sinalização de trânsito tem a seguinte ordem de prevalência, né? Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, ele está lá, bacana. Segundo, né? As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Tem lá uma placa de pare. E você tem um semáforo verde. Você vai seguir o semáforo, bacana, né? As indicações dos demais sinais sobre os demais normas de trânsito, né? Então, ali você tem ali outros demais sinais que vão prevalecer sobre as demais regras, né? Portanto, você deve saber que a ordem de um agente de trânsito deve ser respeitada em primeiro lugar. Esse é o comando aí, é o recado da cartilha, né? Obedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito de seus agentes é infração grave penalizado com multa, né? Bacana, vamos lá. 7ª pergunta, né? Comprei uma motocicleta para ir ao trabalho e passear nos finais de semana. Posso colocar no baú, um baú? Aí, ó. Então eu comprei, né? Uma motocicleta para ir ao trabalho. Bacana, né? E passear nos finais de semana. Eu posso colocar um baú, ou seja, um caixote atrás, né? E aí? Claro, você pode, né? Pode sim. O CONTRAN estabeleceu o tamanho do baú, largura, comprimento e altura, e demais especificações somente para motociclistas que exercem transporte remunerado de cargas para motociclistas e motoneta motofrete, né? Como a sua moto é utilizada para passeio, o baú não precisa obrigatoriamente seguir o estabelecido no CONTRAN, né? Então você pode agora, se for remunerado, você vai ter que mudar inclusive lá no registro do veículo, né? 8. Receber uma notificação por buzinar em local proibido, né? Sim, claro, né? Você tem que seguir as regras de circulação e conduta. Existem realmente locais em que não se pode buzinar? Com certeza. Essa cartilha aqui é uma revisão completa aí das normas gerais de circulação, né? Muito bem elaborada, parabéns aí, né? Existem. Você só poderá fazer o uso da buzina desde que toque leve e breve, nas seguintes situações, olha. Fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes, fora das áreas urbanas,
quando for conveniente para advertir condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo. Então, fora das áreas urbanas, né? Tem um cara lá, você dá aquela buzinadinha. Aquela buzinadinha não é ofensiva, né? Aquela buzinadinha é para advertir o outro, né? O outro o quê? Para advertir o outro o seguinte, né? Para você advertir o outro no que sentido, né? Você advertir o outro no sentido de fazer o seguinte, né? De você fazer o seguinte, no sentido de você falar, ó, eu quero ultrapassá-lo, né? Bacana, né? Ok, certinho, né? Às vezes você buzina um cara, o cara pensa que você está chamando a atenção dele, essas coisas, não tem nada a ver. Usar a buzina em situação que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto entre as 20 e 22 e 6 horas da manhã, em locais e horários proibidos pela sinalização ou em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN, é infração penalizada com multa, né? Ele leva uma infraçãozinha leve aí, né? Olha aí, onde tem uma placa dessa aqui, claro que está ilustrando aí, né? Não é assim que é o desenho real, você não pode utilizar essa buzina, né? Vamos lá. 9, né? Tem um capacete aberto e sem viseira. Posso usá-lo? Claro. Só que você vai ter que ter ocrinho, né? Opa, desculpa aí, né? Opa, tem um capacete aberto, né? Aberto e sem viseira. Posso usá-lo? Não. Não pode usá-lo em hipótese alguma. Você deve utilizar um capacete com, vem comigo, viseira com ou óculos de proteção, viseira ou óculos de proteção, tá? Isso que ele falou, e sem viseira. Se sem viseira, tem que ter óculos de proteção, isso foi no sentido aqui. Pois permite um uso simultâneo de óculos corretivos ou de sol. Adesivos retroreflexivos, né? Aí é o seguinte, né? Nós temos uma resolução que é a 453. Essa resolução ela é mais detalhada em relação a isso, e tem um ponto de divergência aqui, hein? Tem um pontinho de divergência nessa resolução aqui com a cartilha. Adesivos retroreflexivos na parte frontal, lateral e traseiras, selo holográfico do Inmetro, né? Ok, bacana, né? Venha comigo aqui. Lembre-se de que o capacete é o item de segurança mais importante para os motociclistas. Capacete do tipo coquinho, nem pensar. Ele não protege a região temporal, né? E o seu uso é totalmente proibido. Conduzir motocicletas, motonetas ou ciclomotor sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos, ó, agora sim, ou óculos de proteção, né? Ou óculos de proteção é infração gravíssima penalizada com multa e suspensão do direito de dirigir. Tá? 10, né? Vamos lá. Tem um capacete em excelente estado, porém não tem um selo Inmetro. Terei que jogá-lo fora? Não necessariamente, né? Você vai ter que buscar certificação, né? Você vai ter que buscar a certificação, só que é muito mais caro do que você for lá e gastar 100 e comprar um capacete novo, né? Não, somente os capacetes fabricados a partir de agosto de 2007 precisam ter o selo holográfico do Inmetro, né? Ou a etiqueta com a norma 7471. Assim, o seu capacete foi fabricado antes de agosto de 2007, você está desobrigado de tal exigência. Bacana, né? Mas, atenção, o uso de adesivos retroreflexivos é obrigatório. E tem mais, os capacetes importados podem ser usados, desde que tenham homologação do Inmetro ou órgão internacional por ele reconhecido. Ou seja, né, o selo de Inmetro normal tem essa data de validade de 2017 para cá, mas se você tem um capacete, se você vai buscar uma nova homologação, você pode homologar, né? Conduzir motocicletas, motonetas, ciclomotor usando o capacete em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN é infração com penalidade de multa, né? Mais uma, né? 11, né? Meu amigo estava com um capacete desafilelado, né? E foi multado, como se tivesse sem capacete. Isso é correto? Sim, sim, né? O capacete deve estar, né? O capacete deve estar em todas as ocasiões devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular, engate. Portanto, se o seu capacete estiver desafivelado e como você estiver sem capacete, é como se estivesse sem capacete, pois não há qualquer segurança, né? Então, o legislador aqui, ele equiparou essa penalidade aí, né? Então, conduzir, vamos lá, conduzir motocicleta
Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as especificações aprovadas pelo CONTRAN, é infração gravíssima, penalizada com multa e suspensão do direito de dirigir. 12, vem comigo. É somente o condutor de motocicleta que precisa estar com capacete ou quem vai na garupa também? Gente, quem vai na garupa tem um nome, é o nome de passageiro, né? Esse passageiro também é obrigado ao uso correto do capacete, estende a ele também, né? Quem vai na garupa também. Tanto o condutor quanto o passageiro de motocicleta, motoneta ou ciclomotor só poderão circular em via pública utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção. Aí vem a penalidade, né? Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando passageiros sem o capacete de segurança ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou o carro lateral é infração gravíssima, penalizado com multa e suspensão do direito de dirigir, né? Olha aí uma motocicleta linda, né? Uma motinha aí bacana, né? O cara tá aí, né? Todo fardadinho, passeando aí com a gata, né? Vamos lá, 13. Meu irmão foi multado por usar celular. Isso não foi liberado para motociclista? Claro que não, né, cara? De jeito nenhum. Né? Não tem, cara. Pelo contrário, cara, cada dia que passa aí os órgãos de trânsito estão pegando mais o cerco aí em relação ao celular. Hoje já existe, né, o tal do controle do vídeo monitoramento. Então tem uma câmera lá, né? Então olha só, em cima do sinal de trânsito, normalmente tem isso, vídeo monitoramento, lá atrás, online, tem um agente de trânsito, e aí você pegou o celularzinho lá, tá parado, tá imobilizado a moto, pegou lá o celularzinho, né, fez os esqueminhas, e aí, professor? E aí é o seguinte, já pegou o negócio aí, né, pegou o negócio aí, certo? Pegou o negócio aí, e aí, pegou o negócio e resolve, entendeu? Tá lá, né? Ok, né? Então não pode. Vídeo monitoramento. O CTB determina que o condutor deva a todo tempo ter domínio do veículo, né? Dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Com o celular, é impossível pilotar a motocicleta com atenção. Então não pode. Além disso, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem segurar o guidão, com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicar as de manobras de infração penalizada com multa. Portanto, falar ao celular e conduzir a motocicleta é altamente perigoso. Pare em um local permitido e seguro para falar ao celular. Então essa aqui é a orientação principal, né? 14, vem comigo. Tenho 16 anos, posso pilotar ciclomotor? Opa! Gente, olha só, para pilotar ciclomotor, né, nós sabemos ali, é mais de 50, então ele tem que ter ACC. Para tirar ACC, ele tem que ter os mesmos requisitos para se candidatar à habilitação da categoria B. Lógico, não pode agora abaixo, até 50 cilindradas, que não seja considerado ciclomotor, que o ciclomotor pode ser tanto elétrico quanto de combustão, né? Aí não precisa, né? Não, para conduzir qualquer veículo automotor é preciso ser plenamente imputável, ou seja, ter completado 18 anos. Sendo assim, antes dessa idade, nenhuma pessoa pode conduzir ciclomotores, né? Eu acredito, né? Só ler aqui a penalidade, depois a gente vai fazer um comentário aqui. Conduzir veículo sem carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir é infração gravíssima, penalizada com multa, cujo valor é multiplicado por 3 vezes e apreensão do veículo, ou seja, a apreensão não temos mais, né? Aí o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês aí, um lance interessante que pode servir. É o seguinte, no Brasil está tendo aí um projeto de lei, que eu acho que isso vai acontecer, que vai reduzir a idade da imputação penal, né, do cidadão. Hoje é 18, eles querem baixar para 16. Aí, acredito eu, pelo meu entendimento jurídico, que vai se estender essa regra para quem? Para você retirar sua carteira de habilitação. Nesse caso aí, né? Comprei um ciclomotor para o meu filho. Preciso emplacá-lo? Vamos lá. Preciso emplacá-lo? Vem comigo. Dirija seu órgão ou entidade de trânsito municipal que é o responsável pelo registro, né? Licenciamento e fiscalização dos ciclomotores para obter as informações necessárias. Ou seja, o emplacamento do ciclomotor não é no DETRAN. O emplacamento do ciclomotor ou emplacamento de veículos de propulsão humana e tração animal é de responsabilidade do município, né? Então, se o município adotar
entendeu, a política, se ele adotar a política de emplacamento, tudo bem, você faz. Caso contrário, você está livre aí, né? Minha habilitação está vencida. Tem algum problema? Né? Se ela está vencida, você tem 30 dias para renovar, isso é claro, né? Dirigir com habilitação vencida é um grande problema. Tá? Você vai ficar aí lá no 62, lá no 62 do CTB. A legislação de trânsito vigente estabelece que, após o vencimento da CNH, os condutores têm 30 dias para renovar sua habilitação. Dirigir o veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima, penalizada com multa, recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, né? 17. Fica proibida a passagem de motocicleta no corredor formado entre os veículos, né? E aí, professor? Tá? Tem um corredor, né? Muito utilizado aí, inclusive umas grandes vantagens aí que tem para a condução da moto. Professor, o que diz a lei? O que diz a regra? Diz o seguinte, é proibida a passagem do corredor? Não é proibida, tá? Não é proibida, mas preste atenção, a lei determina que os condutores devem guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, portanto, você deve considerar sempre a distância de segurança lateral no caso de passagem por corredores. Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos, a infração é grave e penalizado com multa, né? Ok, vamos lá, diz o artigo, né? Pergunta 18. Posso passar com minha motocicleta em corredor de ônibus? E agora? Não. Por que que não? Porque, gente, o corredor de ônibus é o que? É uma passagem exclusiva. É exclusiva de quê? De ônibus. Então, se é exclusiva de ônibus, ali só pode circular o quê? Ônibus, né? Pois se trata de vias específicas para o tráfego de ônibus, né? Tráfego, né? Transitar com o veículo na faixa de pista à direita regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para o acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita, e a faixa ou a pista da esquerda, regulamentada como circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, é infração penalizada com multa, né? Então a gente já sabe disso, se é exclusiva, né? Além de ser ilegal, trafegar em corredores de ônibus é bastante perigoso, em razão de falta de aderência da pavimentação do derramamento de óleo combustível de motor e assim como as constantes paradas que obrigariam a você fazer manobras arriscadas, né? Vamos lá, pergunta número 19, né? Posso ser multado por não parar em um cruzamento? Pode. Claro que pode, né? Você tem que seguir as regras de preferência e prioridade, né? Ao aproximar-se de qualquer cruzamento, tenha prudência especial, transitando em veículo em velocidade moderada, de forma que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem ao pedestre e aos veículos que têm o direito de preferência. Então, você sempre tem que dar direito de preferência, né? Professor, direito de preferência, artigo 29 do CTB, né? Primeiro, aqueles que provêm do quê? De uma rodovia, tá lá. 2, rotatório, e sempre aqueles que tiverem à sua direita, que não tenha sinalização de preferência, né? Há cruzamentos em que a sua motocicleta deve ser imobilizada, ou seja, parada, ainda que seja por segundos. Se houver a placa de sinalização, pare, né? Então, se está pare, você tem que parar a sua motocicleta, né? 20. Vou vender minha moto. Quais os cuidados devo proceder? Então, você vai vender a sua moto, né? Você tem que tomar os cuidados, principalmente com o registro lá no Renavan. No caso de transferência de propriedade, você deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito, DETRAN, num prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente datado e assinado, sob pena de se responsabilizar pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Será obrigatória a expedição de novo certificado de registro quando houver a transferência da propriedade do veículo. Professor, o que diz aqui essa pergunta número 20? Essa pergunta número 20 diz respeito à comunicação de venda, né? Isso não só a moto, mas qualquer veículo, né? Então é o seguinte, você foi lá, você vendeu o seu veículo, né? Vendendo o seu veículo, o que acontece vendendo o seu veículo, né? Vendendo o seu veículo vai acontecer o seguinte, vendeu o veículo,
O certo é o seguinte, o cara que comprou o veículo, imediatamente ir lá no Detran e dar entrada no processo de transferência de veículo para a emissão de novo registro, novo certificado de registro veicular. Bacana. Acontece, que isso já aconteceu comigo, eu fui vítima disso, eu vendi um veículo, o cara não foi lá em 30 dias. E 30 dias ele não fazendo isso, o que vai acontecer? Toda e qualquer multa que tiver, eu vou responder. Então, para solucionar isso, quando você vender o seu veículo, eu já digo para vocês o seguinte, para você tirar uma cópia autenticada lá do recibo, ir lá no Detran e fazer uma comunicação de venda, porque aí você não vai se responsabilizar por esse débito, né? Vamos lá, né? 21. Transitar com a minha motocicleta, quais os documentos sou obrigado a portar? 2, né? O de habilitação e da moto. Os documentos de porte obrigatório são autorização para conduzir ciclomotor, ACC, permissão para dirigir ou CNH, categoria A, e certificado de registro e licenciamento do veículo, que é o licenciamento do veículo, né? Se você conduzir o veículo, olha só, a penalidade aqui, né? Sem os documentos de porte obrigatório, é infração penalizada com multa e retenção do veículo até a apresentação da documentação. Sem possuir permissão para dirigir ou CNH, a infração é gravíssima, penalizada com multa, cujo valor é multiplicado por 3 mais a apreensão. A apreensão a gente sabe que não tem mais, né? O que é DPVAT, né? DPVAT é um seguro obrigatório, todo mundo tem obrigação de fazer esse DPVAT, que ele vai fazer o sinistro, vai dar cobertura ao sinistro de trânsito, né? É o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. O DPVAT foi criado para indenizar vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por terra ou asfalto, né? Então, aconteceu um acidente, aí você pode ir lá solicitar, sacar o DPVAT. É claro que a gente nunca deseja isso, né? Em caso de acidente, as situações indenizadas são morte ou invalidez permanente e sob forma de reembolso as despesas comprovadas com atendimento do médico hospitalar. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.914 de 74, que determina a todos os proprietários de veículos de via terrestre, sem exceção, o pagamento do seguro. A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes de veículos automotores o recebimento de indenizações, ainda que os responsáveis pelos acidentes não arquem com a sua responsabilidade. Então, se você é proprietário de um veículo, eu pessoalmente recomendo que você pague o DPVAT pelo menos todos os anos, né? Comprei uma motocicleta nova. Quantos dias posso rodar sem emplacamento, né? Claro, tem um prazozinho, né? Nos 15 dias consecutivos, a data do carimbo da saída do veículo da parte da fábrica, da indústria, da concessionária ou do posto alfandegário constante na nota fiscal do documento. Então, a data da saída do carimbo de saída, ali você tem 15 dias para emplacar essa moto, né? Ok, né? Se não fizer isso, claro, você leva a multa, né? Existe multa para escapamento barulhento, né? E aí, né? Nós sabemos, né, que quando faz a inspeção do veículo, a inspeção do veículo atende 3 dimensões, né? A inspeção veicular, equipamentos de segurança, né? E nós temos a questão do meio ambiente, né? A emissão de gases e, finalmente, de ruídos, né? Justamente para evitar essa situação. Existe conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor a explosão defeituoso, ineficiente ou inoperante é infração grave penalizada com multa e retenção do veículo para regularização. Antes de colocar o veículo em circulação em vias públicas, verifique as boas condições de funcionamento dos equipamentos do uso obrigatório, bem como se assegure da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino, né? Qualquer veículo só pode circular em perfeitas condições. Bacana, né? Vamos lá. 25. Posso ser multado se estacionar a minha motocicleta incorretamente, né? E aí, professor, vamos lá, o CTB trata isso, né? Então, como é que é? Aqui a via está assim, né? Você vai estacionar, você vem aqui e você tem que colocar o quê? Perpendicular. Perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus com o quê? Com bordo, com meio fio da calçada, né? Pode sim. Estacionar o veículo em desacordo ao estabelecido pelo CTB é infração, penalizado com multa e remoção do veículo. De acordo com o CTB, as motocicletas devem ser estacionadas em posição perpendicular, 90 graus, a guia da calçada, meio fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine, né? Professor, não entendi, vem comigo, toma a via aqui, ó.
tá? Sentido único, né? Aqui está a calçada, então perpendicular é isso, ó. Ó. Isso aqui é uma posição perpendicular, faz um ângulo de 90 graus, né? Então ela fica assim, né? Ah, professor, bacana, lá na aula do CTB eu falei sobre isso, né? Opa, vamos lá. 26. Posso ser multado se a placa de minha motocicleta estiver inelegível ou o lacre quebrado? Claro, claro que pode, né? Conduzir o veículo com lacre, a inscrição do chassi, o selo ou a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado é infração gravíssima, penalizado com a multa e apreensão do veículo, né? E aí, professor, lê lá o artigo 114, 115, 116 e 117 aí do CTB, né? Além disso, conduzir o veículo com qualquer uma das placas de identificação sem condição de legibilidade e visibilidade é infração gravíssima, penalizada com multa e apreensão do veículo. A apreensão nós sabemos que não tem mais, né? No caso das motocicletas, que tem apenas identificação traseira, a placa deve estar em perfeitas condições, né? E nós sabemos que, pelo CTB, somente é permitido para as motos, né, o quê? Identificação traseira, não há necessidade de dianteira. Dianteira é para os demais veículos, né? Um amigo foi multado por parar em cima da faixa de pedestre. Ele foi surpreendido pela mudança de semafórica. O que fazer, né? Claro, faixa de pedestre é uma faixa exclusiva de pedestres, né? Vem comigo. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, ou seja, está verde, nenhum condutor pode entrar em uma interseção, cruzamento, se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Assim, todo condutor deve reduzir a velocidade ao se aproximar de um semáforo para que não cometa a infração como seu amigo. Prof, e aí? Cara, é o seguinte, você está lá, está o engarrafamento dos dois fluxos, de todos os lados, abriu o sinal. Você calcula, putz, não vou ter espaço para atravessar o cruzamento, então eu vou aguardar. Aí o carro da frente lá andou, tem espaço, aí você segue viagem. Essa é a postura correta que deverá ser adotada, né? Você não pode parar nem na faixa do pedestre, nem parar no meio da pista lá, obstruindo os outros, né? Você não pode fazer isso, né? E aqui tem a penalidade, né? A penalidade que você vai levar aí nas costas, né? Vai lá a motinha, né? Vão comigo. 28, né? Minha moto parou por falta de gasolina e um agente de trânsito me multou. Isso é certo? Certíssimo, né? Você, como condutor, você tem que certificar se o combustível seja suficiente para que chegar ao seu destino. Sim, ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível é infração penalizada com multa. Antes de colocar a sua motocicleta em circulação nas vias públicas, verifique a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, assim como a existência de combustível suficiente para chegar ao destino, né? Ótimo, né? 29. Bacana essas perguntas e respostas, né? A gente está recordando aí várias regras de circulação, né? Na verdade, é verdade que eu tenho que transitar com o farol da minha moto acesa mesmo durante o dia, né? Inclusive o seguinte, hoje você liga a moto, já automaticamente já liga o farol, né? Os ciclos motorizados e os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, devem utilizar o farol de luz baixa, não luz de posição, né, que é meia luz baixa durante o dia e a noite. Por isso, lembre-se de verificar o funcionamento do farol de sua motocicleta antes de circular com ela, né? Ok, bacana, né? Então você sabe aí que você tem que estar sempre com o farol aceso aí, né? Vamos lá. Pergunta número 30. Alguém pode ser multado por pilotar uma motocicleta com apenas uma mão no guidão? Aí, ó, pode ser multado sim, tá? Pode ser multado sim, claro, né? Regra do, vamos lá. Pode ser conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos. Aí vem, salvo, eventualmente, para indicação de manobras. Ok, né? A infração é punida com multa. Os condutores de motociclistas, motonetas, ciclomotores só podem circular nas vias segurando o guidão com as duas mãos, é regra geral. Mas existe aqui, se você for indicar alguma manobra, você vai ter que segurar uma mão, né? Uma mão no guidão, né? 31. A partir de que idade posso transportar meu filho na motocicleta? Essa é boa, 7 anos, tá lá, né?
A atual legislação de trânsito permite que transporte de crianças em motocicleta somente a partir de 7 anos. Né? Poxa vida, professor, o que eu mais vejo é criança sendo transportada de lá para cá. Errado, não pode, né? Vem comigo. Meu irmão foi multado porque a lanterna da moto dele era fumê. Por quê, né? Por quê? Porque tem a cor específica que o CTB diz. Não, aqui é a resolução do CONTRAN. Porque a lei determina como item obrigatório da motocicleta a lanterna e a lente do freio de cor vermelha na parte traseira, né? Então ele tem a cor certinha aí, né? Vamos lá, 33, vem comigo. Algum problema em treinar manobras radicais com motocicleta em vias públicas? Cara, aqui você vai levar uma suspensão, cara. Não pode fazer isso, né? E nem bicicleta pode, ó. As provas ou competições, inclusive seus ensaios em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Além disso, deve ser obtida autorização da Confederação Esportiva ou entidades estaduais a elas filiadas mediante caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via e outras providências determinadas. Então, você pode só com autorização, né? Vamos lá, vamos ler esse cara aqui, né? Olha só a penalidade dele. Isso aqui é um dos casos da suspensão, cara. Ó. Salvo engano, é o artigo 174, 175 do CTB. Utilizar o veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, a infração gravíssima penalizada com multa e suspensão do direito de dirigir. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo, né? Empinando, né? Ou equilibrando-se apenas com uma roda, a infração é gravíssima, penalizada com a suspensão do direito de dirigir, que é uma das penalidades aí mais rigorosas que nós temos no CTB. Acho bonito o retrovisor pequeno. Posso colocá-lo em minha motocicleta? Nem sempre aquilo que é bonito é seguro. A segurança é o princípio fundamental quando o assunto é trânsito. Puta, bem escrito, né, cara? Por isso, quando você já sabe, qualquer alteração da sua motocicleta só poderá ser feita após a autorização do órgão competente, né? Então você tem que ir lá no órgão competente. 35. É verdade que não é permitido transitar na via ao lado de outra motocicleta conversando com um amigo, por exemplo? Claro que é verdade, né? Você está ali para conversar ou para você se dirigir, para você circular na via, né? Como já dito anteriormente, o condutor deve, a todo momento, ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A conversa com o amigo dispersa a atenção, além de atrapalhar o tráfego dos outros veículos e bastante perigoso, né? Ok, né? 36, né? Vem comigo aqui. Tenho dúvida sobre a nova lei de regulamento motofrete, né? Pode explicar? Sim, então nós temos uma lei, a 12.009, né? Ele vai regulamentar isso e nós temos aqui uma resolução do CONTRAN específica que trata sobre esse assunto, tá? Bem específica que trata sobre esse assunto aqui, eu esqueci o número dela, mas vamos aqui, deve repetir, vem comigo, né? Vamos lá. Agora, as motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados DF, exigindo para trânsito registro do veículo na categoria de aluguel. Então tá lá, você sabe que da categoria nós temos o RAPA, né? O RAPA, né? Veículo oficial, representação, aluguel, particular e aprendizagem. Normalmente você compra aqui, tá? Particular. Aí você tem que mudar a categoria para aluguel. Isso está dizendo aí. Ok, aluguel. Instalação de protetor do motor mata-cachorro, tá? Inclusive no CTB. Fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento. Nós temos da regulamentação do CONTRAN. Instalação do aparelho corta-antena, né? Corta-pipas, né? Nós temos do DETRAN. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança. Então, semestralmente, você vai ter que se sujeitar aí a essa inspeção. Vem comigo, vamos lá.
A instalação ou incorporação de dispositivos para o transporte de cargas também deve estar de acordo com a regulamentação. Tem toda uma regulamentação em relação a isso, né? É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis, tóxicos em galões nos veículos, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com auxílio do SIDECAR nós temos regulamentação do CONTRAN. Ok. Tudo isso não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete, né? Ou seja, a lei federal trouxe somente o básico, né? 37. Vendi minha motocicleta e recentemente recebi comunicação de infrações. O que eu faço, né? Cara, você tinha que comunicar ao órgão, né? Se for depois dos 30 dias, cara, dançou. Enquanto o órgão de trânsito não for oficialmente comunicado que o veículo não é mais de sua propriedade, você responderá pelas penalidades impostas pelo veículo. Desculpa aí, mas essa é a regra. Então, a primeira coisa a fazer é comunicar a venda da motocicleta para não arcar com as multas de infração. Prof, como é que você faz isso? Já passei para vocês esse procedimento. Você vai lá, vai ter que registrar no cartório lá a transferência do veículo. Feito isso, já tira uma cópia autenticada, vai lá no Detran e fala, quero fazer uma comunicação de venda. Pronto, acabou. Dali em diante você está livre, né? Deixa o multador lá receber suas próprias multas, né? Tem um amigo que foi multado porque não deu passagem ao veículo que o seguia, né? A legislação prevê isso? Sim. Condução, ó, inciso 1º do artigo 30 do CTB, determina que todo condutor, ao perceber que o outro veículo o segue, tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando na faixa da esquerda, né, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Porém, se estiver nas demais faixas, o condutor deve se manter nela em que está circulando, sem acelerar a marcha. Bacana, né? Ok, né? Foi bem explicado isso nas aulas, né? Pergunta 39. Deixei meu amigo dar uma volta em minha motocicleta. Ok, pode, claro, é sua, né? E ele foi multado por usar chinelo. Existe multa para isso? Existe sim. Dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais é infração punida com multa, né? Inclusive para carro, né? Lembre-se que pilotar uma motocicleta de forma segura, quanto maiores cuidados com as roupas e calçados, maior será a sua segurança. Quarentinha, né? Trabalho com minha moto. Preciso colocar a placa vermelha? Toda a motocicleta utilizada para o transporte remunerado de cargas deve ter obrigatoriamente placa vermelha. Compete ao município a regulamentação das regras para a concessão. Fazer transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo nos casos de força maior ou com a permissão da autoridade competente, a infração penalizada com multa e retenção do veículo, né? Vamos lá, parte final aí, 41. Como saber se o pneu da minha moto está careca? É fácil, né? Conforme a lei, é proibida a circulação de veículos e equipamentos com pneus cujo desgaste tenha atingido os indicadores TWI, né? Ou a profundidade dos sulcos que seja inferior a 1,6 milímetros, né? Então aí você vai ser penalizado. Então essa aí é a regulamentação, né? 42. Eu preciso dar sempre preferência ao pedestre, mesmo quando o sinal está aberto para os veículos? Vamos lá, vem comigo. O CTB estabelece que todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres, inclusive você, motociclista. Portanto, aqueles que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão a prioridade. Então, ele iniciou a passagem, pronto, você já vai ter que dar passagem para ele. Você vai ter que aguardar. Em locais onde há sinalização semafórica, tanto condutores de veículos quanto pedestres, olha aí, devem respeitá-la. Mas atenção, o condutor deve dar preferência ao pedestre que não tenha concluído a travessia, mesmo que o semáforo já tenha liberado a sua passagem. Então, essa aqui é uma situação. Vamos ler esse cara aqui. Deixar de dar preferência de passagem ao pedestre e ao veículo não motorizado. O veículo não motorizado, o cara, uma bicicleta, por exemplo, que esteja na faixa a ele destinada, que não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra o sinal verde para o veículo, então não pode ficar acelerando. Aos portadores, né?
de deficiência física, as crianças, idosos, gestantes, infração gravíssima, penalizada com multa, bacana, né? 43, né? Fui multado por não reduzir a velocidade ao passar por uma escola. Por quê? Claro, você tem que redobrar ali a sua segurança, né? Porque a lei determina que qualquer condutor deve reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros. O desrespeito a esta determinação caracteriza-se como infração gravíssima penalizada com multa. Bacana. 44. Minha motocicleta está queimando óleo. Posso ser multado com isso? Claro que sim, pode sim, né? Você está desrespeitando aí as regras ambientais, por exemplo, né? Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao fixados pelo CONTRAN é infração penalizada com multa e retenção do veículo para regularização, né? Claro, óbvio, né? Vamos lá. 45. Meu amigo foi multado porque estava puxando minha moto com a moto dele. Por quê, né? Esse seu amigo é multador, né? Porque a lei determina que conduzir motocicleta rebocando outro veículo é infração de trânsito penalizado com multa. A multa não é aplicada a motocicleta e motonetas que possuam capacidade de tração declarada pelo fabricante e que tracionem semi-reboques especialmente projetados para... Ou seja, você puxar um semi-reboque, um remboque totalmente apropriado para isso e tem a capacidade de tração máxima no motor, não há problema, inclusive tem resolução do CONTRAN e tem aula gravada do professor nesse sentido. 46. Porque em uma blitz, tá, algumas motocicletas são liberadas e outras recolhidas. Essa é fácil, né? Quando a irregularidade puder ser assinalada no local da infração, do veículo é liberado. Então é o que? A retenção para a regularização. Ah, professor, não conseguiu regularizar e você remove para o depósito. Então logo seja regularizada a situação. No entanto, a infração que ocasionou a retenção do veículo para a regularização e outra a apreensão do veículo, né? Aqui ele não foi tão feliz nessa explicação, né? 47. Posso ser multado por ter somente um retrovisor na minha moto, né? E aí? Aí você vai cair lá na resolução 14, que é o quê? Os equipamentos obrigatórios. Pode, pois a lei determina os itens obrigatórios para que a motocicleta possa circular em via pública e entre eles estão os espelhos retrovisores de ambos os lados, né? Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante é infração grave penalizada com multa e retenção do veículo para regularização, né? Ok, fase final aí. 48, vem comigo, né? Posso aproveitar a passagem de uma ambulância para me livrar do congestionamento, ou seja, a carona, né? O cara, rapaz, eu tenho pavor de quando eu vejo isso. Não, não pode, cara. Os veículos precedidos de batedores, em serviços de emergência ou de utilidade pública, têm prioridade de passagem. Seguir veículos em serviço de urgência, estando estes com prioridade de passagem devidamente identificada, por dispositivos regulamentares de alarme sonoro ou iluminação vermelha intermitente, é infração grave penalizada com multa, né? 49, vem comigo. Fui multado por não dar seta ao mudar de faixa de rolagem. Isso é possível? Claro que é possível. Você tem que posicionar de faixa, você tem que dar seta. Deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar, né? De braço ou luz indicadora, né? Luz indicadora de direção de veículo, início de marcha, realização de manobra, parar veículo, mudança de direção de faixa, ok, né? Por isso, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, você deve indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio de luz indicadora de direção da motocicleta ou fazendo o gesto convencional de braço, né? Vamos lá, 50, né? Se estou sem pressa, posso transitar vagarosamente na minha motocicleta? Não, não pode, porque nós sabemos que tem a velocidade mínima permitida, né? Que é 50% da regulamentada pela via. A lei estabelece que o condutor não deve transitar com velocidade anormalmente reduzida, sem causa justificada. O que é causa justificada? Está um engarrafamento tremendo, aí tudo bem, né? Para não obstruir a marcha normal, qualquer regra aqui é 50%, né? Se você quiser transitar vagarosamente, aproveita um local sem fluxo, né?
sem fluxo de veículos e circule sempre pela faixa da direita, né? Ok, vem comigo aqui. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas permitem, salvo se estiver na faixa da direita, a infração é penalizada com multa, né? Vem comigo, 51, né? Posso levar minha mulher e filha na garupa da motocicleta? Não. Acontece muito, né? Os passageiros de motocicleta, motonetas ou ciclomotores, preste atenção, só poderão ser transportados em carro lateral acoplado ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor, quando, portanto, você pode levar uma pessoa, né? Uma pessoa, essa é a moral da história, né? Vamos lá, né? Com lotação excedente, a infração é penalizada com multa, né? Transportar passageiro fora do assento suplementar, colocando atrás do condutor, o lateral, não pode, ok. Quero comprar um triciclo. Poderei pilotá-lo com a categoria B? Triciclo não, né? Quadriciclo é B, tá? Quadriciclo é B. Não. Para conduzir veículos de 2 ou 3 rodas é preciso ter categoria B. Categoria A, não B, né? Fui multado por ultrapassar pela direita. Por quê? Rapaz, porque a regra é sempre o quê? É a esquerda, né? Porque a lei determina que a ultrapassagem de outro veículo deva ser feita pela esquerda, a norma de segurança, né? De circulação. É obedecida à sinalização regulamentar e às normas do CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar para a direita. A gente falou muito sobre isso nas aulas, né? 54, vem comigo. Foi multado por ultrapassar um veículo pelo acostamento. Por quê? Porque não pode, cara. Acostamento não pode. Não pode ser acostamento, né? Não pode. Porque a lei determina que ultrapassar outro veículo pelo acostamento é infração grave, penalizado com multa. Só por isso, né? Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas em locais apropriados e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Ok, né? Vamos lá. Mais uma aqui, 55. Qual a validade do capacete, né? Boa pergunta essa aqui, né? Não há validade. Entretanto, o CONTRAN determina que ao parar a motocicleta para fiscalização, o agente de trânsito observe o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Ok, né? 56, reta final aí. Tenho que dar passagem a veículos de emergência? Com certeza, né? Sim, os veículos precedidos de batedores de emergência e utilidade pública têm prioridade de passagem, né? Ok, né? Quando não há placa de sinalização, como posso saber que a velocidade que devo transitar? Está no CTB, está lá, né? Ó. Nas vias urbanas, vamos lá, recordando. 80 km por hora para trânsito rápido, 60 vias arteriais, 40 para coletora, 30 para as vias locais, né? Rurais, né? Rodovia, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 para micro-ônibus, 80 para os demais, né? Nas estradas, 60 km por hora. Isso, claro, se não tiver o quê? A sinalização de velocidade máxima, né? 58. É verdade que não posso transitar com a viseira de meu capacete levantada? É verdade, não pode, tem que proteger seus olhos, né, cara? A lei determina que a circulação de todos os motociclistas deve estar com a viseira ou óculos de proteção devidamente, tá? Devidamente aí posicionados de forma a dar proteção total aos olhos, assim, sua viseira deverá estar sempre totalmente abaixada, né? 59. Tenho capacete com viseira cristal, fumê, espelhada, posso usar? Sem problema não. Isso está lá na resolução 453, gente, tá? O CONTRAN estabelece que a viseira poderá ser no padrão cristal, fumê, light não fumê, né? E metalizada para uso diurno. Já para o noturno, somente padrão cristal, né? Então você vai ter que tomar cuidado em relação a isso, né? 60, vem comigo aqui. Posso usar farol de xeônio, né, na minha motocicleta, né? Xeônio, né? Aí que diz, desde que, porque aquele com gás, né?
Só que isso aqui foi derrubado, viu, gente? Isso aqui foi derrubado em outras resoluções aí, então eu vou nem ler esse cara aqui, tá? Ok, dicas importantes, né? Cuidar de sua moto, né? Tranquila, cuidar de si mesmo, né? Os joelhos, né? Cuidar de outras pessoas, você tem que cuidar de outras pessoas, cuidar da velocidade, ok, né? Então, né? Lei 12.009 de 2009 regulamenta esse uso aí, uma lei curtinha aí, que trouxe para a galera essa regulamentação aí dos ciclos, né? Então, pessoal, então é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Então, eu peço que vocês aí façam a leitura, mais uma leitura detalhada dessa cartilha, né? A cartilha, então, é tranquila, é básica aí. 90% dos dispositivos aí nós falamos no decorrer das nossas aulas. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique-claque.